pessoal, estamos aqui na AltV. Hoje a AltV completa 14 anos. É um privilégio para mim estar aqui nesse dia, estreando o programa Mulher Moderna, que é um programa voltado para o dia a dia da mulher, que trabalha, que tem a sua rotina corrida e que sempre procura um tempo para ser mãe, para ser esposa. E aqui a gente vai debater todos esses assuntos, vai falar sobre o nosso dia a dia e a gente vai estar junto aqui todas as quartas-feiras às 8 horas da noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é o mais lindo de todos, o de ser mãe. E nós estamos aqui com a Patrícia Salvador, que tem um currículo enorme, além de linda, é apresentadora, é atriz, é modelo, trabalhou muito tempo com o Silvio Santos e é mãe de 2 filhos, é esposa, um super exemplo de mulher moderna. Estamos aqui também com o Dr. Haroldo, que é psicólogo, que vai tirar um monte de dúvidas nossa como mãe. E vamos lá, pessoal, quero a participação de vocês, quero vocês com a gente, acompanhem nossas redes sociais e vão tirar dúvidas, interajam, que a gente está aqui para isso. E eu quero dizer para vocês que eu sou a Gisele Barros, não sou apresentadora de TV, estou aqui na posição de mulher para estar perto de vocês, para a gente interagir, para a gente trocar informação. Eu sou médica, sou profissional, sou dona de casa, sou mãe e a gente está aqui para isso, tá bom? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. E eu quero começar com a Patrícia perguntando o que a maternidade mudou na vida dela. O que aconteceu de diferente, como foi essa dádiva na vida da Patrícia. Bom, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Gisele. Obrigada. Bom, a maternidade para mim era um sonho, sempre foi um sonho. Desde pequena eu sempre sonhei em ser mãe e, por coincidência, ser mãe de um casal. E eu realizei esse sonho. E pra mim, assim, não existe nada no mundo melhor do que ser mãe. Olhar para aquela carinha, daqueles filhos lindos, assim, feitos por você. Nossa, isso aí, assim, não tem preço, né? Realmente, eu me sinto realizada como mulher. Sem dúvida, é o maior desafio que a gente tem, né? Porque eu digo que filho não vem com material de... não vem com manual de instruções. A gente lida todo dia, são dúvidas todos os dias, a gente aprende fazendo. E é difícil, não é fácil não, cada dia é um novo desafio, né, e assim, mas é bom enfrentar esse desafio. É verdade. Eu queria perguntar agora para o Dr. Haroldo, as mulheres que têm filhos e que de repente engravidaram sem ter se programado para isso, é comum ter problema de depressão durante a gestação, a dificuldade da mulher aceitar a mudança do seu corpo, aceitar a mudança na sua vida. É muito comum. O que acontece no dia a dia da mulher que não se programou e descobriu que está grávida? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e cumprimentar a AltV por todo esse tempo aí no ar, aí, com todo esse sucesso, audiência. Também agradecer a Gisele, e ela disse que ela não é apresentadora. Você, internauta, imagine se ela fosse apresentadora, né? Já viu que ela domina bem, não é muito verdade não, ela leva bem a coisa. Mas eu diria o seguinte... Isso aqui é igual ser mãe, fazendo e aprendendo. E aprendeu rápido. Mas olha, eu acho que ser mãe, eu acho que é algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que assim, com os anos que eu tenho de vivência de consultório, uma vez eu tive um caso de um rapaz que ele passou a vomitar, a ter ânsia de vômitos. E só para encurtar, ele no fundo estava com inveja de não poder ser maternidade. Então a única forma de ele também poder se sentir um pouco, vamos dizer assim, mãe, eu sou também, esse filho que vai nascer, realmente eu tenho essa participação. A única forma que ele se sentiu foi através de também ter enjoo. Lógico que ele tem aí todo um quadro psicológico, mas eu acredito inclusive que muitos homens acabam tendo até uma certa inveja, vamos dizer assim, construtiva. Tal é a maravilha que é ser maternidade. Mas a sua pergunta também acho que é muito interessante, Gisele, porque muitas vezes a gestação não é planejada e eu acho que deve ser planejada, inclusive você estando com um bom acompanhamento médico, você mostrar ao seu médico que você pretende engravidar. Eu acho que
um bom médico sabe se a pessoa está realmente preparada ou não, porque é algo que muitas vezes surpreende a mulher, né? Surpreende a mulher, ela vai ter um corpo em modificação, muitas vezes ela pode achar que ela não é mais tão bonita como antigamente, né? É importante que ela saiba que ali no ventre dela existe um ser, né? E que também quando esse ser vier ao mundo, toda a atenção que no momento era voltada para ela, porque ela estava grávida, né? Então você está linda, você está maravilhosa. Nasceu a criança, o foco vai para a criança. Que bebê lindo, é a cara do pai, é a cara da avó, isso, aquela. E muitas vezes a mãe também tem que estar preparada. E a mãe se olha no espelho e se acha gorda, né? Imagina, ela era linda até a véspera do parto. E aí o neném nasce, ela está se achando um lixo e todas as atenções viraram para o filho, né? Olha que situação. E existem casos até mais graves, né? Em que às vezes a pessoa não sabe, não sabia e, vamos dizer assim, tinha até uma certa propensão para doenças psiquiátricas mais graves e de repente, às vezes, quando dá à luz, às vezes entra naquilo que nós chamamos de uma psicose puerperal, em que a mãe, às vezes, acaba não tendo uma simples depressão. Ela sente que aquilo que saiu dela é como se fosse um órgão justaposto que saiu. E não ali tem um ser que precisa dela e tudo mais. Então aí esses casos são mais graves. Mas eu acho que, num sentido, acho que um bom acompanhamento, a conversa, vamos tentar, vamos formar uma família, vamos ter um filhinho e de repente isso ser bem trabalhado. Eu acho que se a pessoa tiver legal, acho que pode surgir até uma certa depressão, inclusive devido às mudanças hormonais, mas tudo isso eu acho que em questão de 2 semanas as coisas já melhoram. Em relação ao relacionamento homem-mulher, como que você vê como psicólogo a chegada de um novo ser numa casa onde de repente o casal já mora junto, já é casado há, sei lá, 5, 7 anos e de repente nasceu uma criança, aquele marido acostumado a ter todas as atenções só para ele, de repente ele se vê de escanteio porque nasceu uma criança que precisa da atenção da mãe e a gente sabe que isso aumenta muito o número de traições, de separações. Como é a sua experiência em relação a isso? Olha, a casal, a separação? Você fez uma pergunta, Gisele, muito difícil, mas eu vou responder só uma parte porque eu acho que isso daria até um programa inteirinho. O homem, quando ele se incomoda ou ele se inquieta após o nascimento de um filho, alguns inclusive acabam reclamando para a esposa: poxa, você não tem tempo mais para mim, agora você só fica com ele. De certa forma, ele vai apresentando até um certo ciúme, Patrícia, em relação ao filho dele. Agora, eu pergunto a você, Patrícia, a você, Gisele, a você, internauta, se ele passa a ter ciúme do próprio filho, é porque ele está se colocando na posição de filho, não de pai. Porque se ele está como pai, como marido, ele vai beijar a criança, vai beijar a esposa. Vai aproveitar aquele momento. Você vai curtir seu filho. Agora, se você começa a ter ciúmes e achar que o filho é um obstáculo para o seu relacionamento, é porque, no mínimo, aquilo que é seu filho, você está vendo como irmão. Então, esse homem precisa de uma ajuda psicológica urgente, porque vai despertar sentimentos de culpa na mãe e outra coisa que eu particularmente acredito. Não há prova científica nenhuma disso. Mas, Gisele, Patrícia, e mais uma vez você, internauta, eu acho que a gente sempre... eu acho que nós temos uma coisa chamada inconsciente. E o inconsciente, eu acho que o ser, ele começa a perceber se ele é aceito, se ele não é aceito, se existe rivalidade ou não, se os pais se dão bem ou não, na minha opinião, até na vida intrauterina. Porque o inconsciente, e já diz, é inconsciente, nem nós sabemos bem, mas nós sabemos que às vezes através de uma regressão, de uma hipnose, aparecem coisas que você fala: meu Deus, quem é que ia imaginar
É verdade. Patrícia, como foi isso pra você? Como foi a chegada do teu primeiro filho na tua vida? E quanto tempo você tinha de casado? Isso foi planejado? Conta um pouquinho pra Então, gente. Gisele, foi assim, eu não morava com o meu marido ainda, né? A gente planejou um casamento, isso foi mais ou menos para setembro, e antes do casamento meu marido falou assim, olha, vamos parar de tomar remédio, para de tomar remédio, porque até você engravidar, a gente vai casar em setembro, então para agora. Aí eu parei, engravidei rapidinho. Nossa, que bem. Ou seja, eu casei grávida, Entendi. mas eu já tinha marcado o casamento e tudo. E a gente namorava há 1 ano, a nossa relação sempre foi muito boa, assim, meu marido sempre foi muito compreensivo com essa parte, assim, da gestação mesmo, porque a mulher fica fragilizada, assim, fica mais sentimental, mais, né? E ele sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, assim, e quando o João Paulo nasceu, foi maravilhoso, assim, sabe? Continuou sendo maravilhoso. Ele sempre me apoiou e sempre entendeu esse lado que, bom, agora o filho nasceu, a Patrícia vai ficar um pouco mais com o filho. É natural isso, né? Não tem como uma mulher continuar sendo a mesma depois que nasce um filho. Não tem como. Isso é importante a gente falar para as pessoas que estão em casa, porque muitas vezes a mãe e o pai não sabem ou não têm a consciência de que a chegada de um filho muda tudo. A vida de um casal nunca mais vai ser a mesma. Nunca a vida mais. da mulher nunca mais vai ser a mesma. Sabe uma coisa que aconteceu comigo, Gisele? Eu até queria pedir a opinião de vocês que são mães. Quando nasceu a minha primeira filha, lógico que eu acho que o que você falou a respeito do seu marido é um comportamento perfeito, saudável, maduro, mas eu sei, estou sabendo que ele está aí ouvindo. Parabéns para você, ele está na outra sala, está ouvindo, parabéns, você é gente boa aí. Mas você sabe que eu tinha medo de pegar o bebê? É uma coisa que não sei se meu o seu marido também tinha. Muito medo. Ô, colega, então estamos juntos. Muito medo. Eu já Porque era eu diferente. tinha medo. Eu tinha ciúme de deixar alguém pegar. Eu achava que Eu queria que ninguém Eu ficava louca pra ele pegar, pra descansar um pouquinho. eu vou deixar cair, e isso aquilo mesmo. tudo molinho. Eu não sei se é né? porque ele é muito grande, também é uma mão grande, ele pegava assim, ele falava, ai meu Deus, eu não sei pegar, eu não sei como segura. Até banho, tudo, ele não conseguia dar, sabe? Nossa, ele eu ficava queria fazer inseguro. Então, Mas eu eu sempre acho que aí soube. entra Darwin, sabe? Aquela coisa que já vem, é o instinto materno. Aquela coisa que, em última instância, se não tiver ninguém para socorrer uma mulher num parto, deixa que ela acaba se virando Não, de e é forma interessante instintiva. Porque nós, homens, É. a gente fica inseguro, mas vocês, mulheres, É. vocês sabem como segurar, mas a gente fica É. perdido, meu Deus do céu, e se cair? E aquela coisa, E a tal da moleirinha, é o meu que Deus, dizem, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E é verdade, eu era uma pessoa assim que nunca tinha pego um recém-nascido na mão. Nunca, no braço, nunca. Sabe, amigas minhas tinham filhos e tudo. Eu não pegava, eu morria de medo. E eu fui pegar o primeiro recém-nascido, é o meu Seu filho. filho. Então, eu fiquei assim, super insegura, lógico, mas a gente aprende na marra ali, né? Não tem jeito, é um instinto maternal. Verdade. E Patrícia, em relação ao a tua segunda filha, né? Na verdade, A Bárbara. A gente sabe que existe um ciúme, né? Do filhinho mais velho com a bebê que vai chegar. Muitas vezes tem pessoas que o ciúme é tão grande da criança, dependendo da diferença de idade, que depois o doutor Haroldo vai falar um pouquinho pra gente, mas tem ciúmes de infância que se estendem para uma vida. É verdade. Né? Eu conheço casos assim. Então eu queria saber como é que foi o preparativo para a chegada dessa segunda filhinha, como é que foi a adaptação, que tática você usou para de repente não ter problema de ciúme entre os dois. Bom, desde quando eu engravidei da Bárbara, eu fui aproximando mesmo o meu filho dela já na barriga. Eu falava, filho, aqui tem uma menininha, a sua irmã, a sua princesinha, que você vai ajudar a cuidar. Eu nem sei se isso é o certo, né, doutora? Mas assim, eu usava muito isso, sabe? Eu falava... Trazia ele trazia muito pra perto. Ele fazia carinho na minha barriga, beijava, conversava. Eu falava, conversa com a sua irmã que ela tá te ouvindo. Aí ele conversava e ainda me perguntava, o que ela falou, mamãe? E eu respondia. Mas então, ele foi assim, acostumando tanto. E quando ela nasceu,
foi um amor tão Quantos anos grande. ele tinha? Ele tinha 2 anos e meio quando ela nasceu. E assim, ele sempre foi muito esperto, sabe? Sempre falante, assim. Então, ele entendia tudo que eu falava. Na gravidez toda, ele entendia. E quando ela nasceu, ele teve um pouquinho de ciúmes, porque naquela fase, assim, de amamentação e tudo, ele falava, não, tira ela, mamãe, tira ela, coloca ela no chão. Sabe? Ele fazia tinha umas crisezinhas de ciúme. Mas hoje é assim, um amor. São super unidos. São muito unidos. Legal. Eu achei que fosse ser mais complicado. Mas se bem que nem sempre, Patrícia, eu acho que isso ocorre, Gisele, e volto também a falar com você, internauta, porque a gente vê cada coisa. Por exemplo, eu já vi um caso assim, nascer na faixa etária que estava o seu filho, 3 anos, e a criança falou, é bonitinho, mas pode colocar de volta, tipo assim. Eu já vi. Sabe, Põe de volta a ideia. O ciúme explícito. Então, a gente tem que entender o seguinte, que essa história que o nenê nasce, e o nenê é um anjo, vírgula, o nenê é o demônio. É o demônio. Nós é que vamos, a socialização, a humanização vai depender muito mais do seu comportamento do que do aconselhamento, né? Mas na realidade o nenê nasce um bichinho. Eu vou dividir o meu biscoitinho com esse moleque que nasceu aqui, que nada. Eu estava aqui reinando a atenção completa de papai e de mamãe, agora eu vou ter que dividir. Então é muito comum você perceber, às vezes, um irmão que vai lá e belisca o outro. E o coitadinho, que aquilo não tem nada a ver com isso. Existe uma diferença de idade que isso diminua ou não? Tipo, ter um segundo filho enquanto o outro é bem novinho, diminui um pouco esse ciúme, ou de repente um intervalo muito grande. Que na minha visão de mulher, tô falando como as coisas que a gente vê no dia a dia, essa idade de 3, 4 anos de diferença, eu acho que é a pior, né? Baseado nas histórias que a gente vê, de irmãos, de tudo, na minha visão, eu acho que é a idade mais difícil, né? De maior competitividade. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Dá uma dica aí pra mãe que quer ter o segundo filho e quer planejar isso. É difícil estar do lado de 2 mulheres bonitas e inteligentes. E perguntas difíceis. Eu acho que são tantas respostas. Primeiro, eu acho que eu inclusive acredito no fator genético, no gene da bondade, no gene da maldade, inclusive no gene da psicopatia de gente, aqueles filhos que você fala, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos maravilhosos e o outro foi por um caminho completamente diferente em educação. Enfim, eu acho que cada um de nós tem uma estrutura psicológica. E vamos partir de que você tem os filhos com uma estrutura psicológica, a coisa vem mais ou menos certa no aspecto biológico, o comportamento da casa é bom, pai e mãe se dão bem. Acho que a criança vai aprendendo a ver que de repente o pai cede, de repente a mãe também cede. Entre eles existe esse compartilhar, né? E se a criança aprende muito mais com a observação do que com o falar, o admoestar, se a criança vê um respeito, um amor, um compartilhar entre pai e mãe, já começa por aí, você também mostrando para ele, olha, você não percebeu? A mamãe sempre dá um pedacinho também para o papai, e o papai também sempre dá um pedacinho para a mamãe. Então são coisas que, se tudo estiver correndo bem, eu tenho a impressão que tende a correr bem, né? Mais ou menos assim. Agora, eu também acredito que às vezes as famílias muitas vezes vêm preocupadas no consultório e falam, mas olha, meu Deus, eu eduquei da mesma forma. E aí existe aí os geneticistas, muitas linhas de pensamento dizendo, olha, nem sempre a gente pode chegar e falar, olha, você é pai, você é mãe, às vezes a pessoa vem com deformações no lobo frontal, no sistema límbico e outros detalhes aí que acho que ficaria para um outro programa, e que pode mostrar e modificar o comportamento de uma criança desde pequeno. E já nos primeiros anos de vida, 5, 6, 7 anos, uma criança que maltrata de animais domésticos,
uma criança que às vezes agride o próprio irmãozinho até sangrar, coisas assim, agressivas demais. Quando isso já ocorre, já é o momento de você procurar ajuda, porque se nada for feito, isso pode até evoluir. De repente você tem uma casa de um bom comportamento, de uma boa relação com pais, então o comportamento eu acho que é fundamental, mas também deve se levar em consideração os fatores bioquímicos, biológicos e hereditários. Legal. Hoje a gente sabe que não pode mais dar aquela surra, né? Aquela coisa Nem que a um gente... tapinha. Né? Eu levei umas surras que não se perderam. Então, e assim, eu queria saber da Patrícia, como é que você faz no seu dia a dia para educar os seus filhos, né? Você conversa, você põe de castigo. Qual a sua tática? O meu filho é bem levado. Ele tem 4 anos, ele é super levado, ele apronta, ele não me obedece às vezes. Mas assim, ele é um amor, ele é uma criança. Ele é criança como qualquer outra. Eu acredito assim, que ele não é diferente de qualquer outra criança de 4 anos. Então eu uso muito o cantinho para ele pensar. O cantinho do pensamento. E isso dá certo, costuma dar muito certo em casa. Com a Bárbara ainda não, ela não entende nada. Ela desobedece, mas assim, ainda eu acho que não cabe o cantinho. Mas com o João Paulo, vai super bem mesmo. Eu falo para ele, pensa aí no que você fez. Costumo deixar 4 minutos, que é a idade dele. E depois, quando acaba o castigo, ele vem, conversa comigo, eu converso, eu fico na altura dele, olhando nos olhos dele, abraço, beijo, e ele muda aquele comportamento, pelo menos por algum tempo, até fazer de novo. Mas costuma dar certo, pelo menos em casa, né? Você sabe que eu vi, posso falar? Pode? Você sabe que eu vi, acho que tem mais ou menos acho que uns 2 anos, foi capa, faço questão de dizer o nome da revista de veiculação nacional, porque a matéria foi excelente. Foi capa da revista Veja, mas nem um tapinha. Eu lembro. Você se lembra disso? Mas nem um tapinha. E eu acho que isso, de certa forma, eu acho que em alguns momentos a gente acaba se sentindo culpado, porque às vezes você é um pouco mais enfático, você às vezes é um pouco mais contundente, porque tem certos momentos que você tem que ser, porque a criança não tem um juízo crítico. É verdade, tem que ser entendeu? firme. E às vezes você tem que ser firme porque ela pode estar colocando em risco, inclusive, a vidinha dela. A gente sabe que tem de criança, por exemplo, na periferia, que de repente sobe em cima do tanque, em que a mãe lava a roupa, o tanque cai em cima, tem um esmagamento de tórax e já foi, acabou, mais um para a estatística. Então eu acho que tem certos momentos que os pais não devem se sentir não culpados. Às vezes, a criança vai adquirindo o juízo crítico, o raciocínio com o tempo, mas existem situações em que você tem que ser enfático. Isso não pode ir ponto final. E com toda essa história, despertou um monte de culpa em pais, disseram, puxa, mas aquele dia eu peguei pesado com meu filho. Não, às vezes você salvou seu filho. Eu fui criada ouvindo o seguinte ditado: quem não faz o filho chorar, chora por ele. E eu acho que é bem por aí. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta falando desse assunto que é apaixonante. Até daqui a pouco. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui,
na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá pessoal, já estamos de volta e o papo aqui tá bom, hein? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o mundo moderno, o mundo da internet. Como que a gente lida com tudo isso, muita informação ao mesmo tempo, como conduzir nossos filhos em meio a tanto... Eu vejo bebezinho em restaurante, galinha pintadinha aí e passando o dedinho como se eles já tivessem nascido na internet, a era digital. Então agora eu quero ouvir a opinião primeiro do Dr. Haroldo e depois da Patrícia, como que eles lidam com isso. O Dr. Haroldo como profissional, falando pra gente um pouquinho do dia a dia dele, de consultório, quais as queixas que as mães mais têm a respeito das crianças que ficam nos joguinhos o tempo inteiro, até que ponto isso prejudica o desenvolvimento de uma criança. Então conta um pouquinho pra gente, Dr. Haroldo. Dá uma luz pra gente que é mãe e que tá vendo nossos filhos aí nesse mundo digital e às vezes a gente fica perdida, viu? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a internet é uma maravilha. Um smartphone, tudo que acontece no Oriente Médio, em questão de segundos, nós ficamos sabendo o que acontece no mundo inteiro. Então, não resta a menor dúvida da maravilha, Claro. né? Dos benefícios que todos nós colhemos. Agora, eu vou dar um exemplo como se fosse, me perdoe um pouco pesado, mas vou dar um exemplo de uma faca. A faca existe para você se utilizar, você fazer um corte numa cozinha, numa carne e tudo mais, mas lamentavelmente pode ser usada para o mal. Então, eu acho que hoje nós corremos um risco. Aliás, nós temos hoje já comprovadamente mais telefones celulares do que brasileiros. Nós somos 200 milhões de brasileiros e temos mais de 200 milhões de celulares que estão vinculados às redes sociais e vai por aí afora. Então, a minha preocupação é de que talvez nós estejamos humanizando um aparelho. Porque vocês estão aí nos acompanhando aí em casa, aí no seu vídeo. Mas eu posso garantir que vocês, se pudesse, como seria gostoso se todos vocês estivessem aqui conversando comigo, com a Patrícia e com a Gisele. Seria uma maravilha. Então, é uma maravilha eu estar entrando na sua casa? É. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, a gente pensa que está protegendo um filho nosso. Olha, deixa ele aqui dentro, ele está aqui dentro, ele está aqui, eu estou vendo que ele está lá no computador, e às vezes você não sabe que o inimigo está dentro da sua casa. É verdade. O inimigo está dentro da sua casa, às vezes você não sabe. Aliás, hoje mesmo foi matéria de um telejornal, de uma menina que está desaparecida, que marcou o encontro pela internet e está desaparecida. Então, eu acho que nós pais
eu acho que é muito importante que hoje o indivíduo ele tem que ter um curso superior, ele tem que saber um segundo idioma, tem que ter conhecimentos de informática, senão ele está fora do mercado de trabalho. Você tem que preparar o seu filho para o mundo, porque o seu filho, você não vai ser eterno, mas também você tem que acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Gisele, eu acho que você perceber, meu filho está saudável, está corado, está bonito, está bem, ótimo, mas acompanhe o desenvolvimento afetivo. Escuta, olha, se tem alguma pergunta, faz para o papai, faz para a mamãe. Às vezes você está falando com uma pessoa que você não conhece, mas eu posso te ajudar. Às vezes você pode ficar até meio envergonhado, mas faz a pergunta para o pai, para a mãe. E você, pai e mãe, na minha opinião, a gente devia estabelecer, dependendo da faixa etária, tipo assim, não mais do que 2 horas na internet, mas desde que você esteja por perto. E hoje existem formas de você bloquear determinadas redes sociais e tudo mais. Agora, o mais importante é que você, pai, você, mãe, você acompanhe com quem meu filho está falando, quais são as redes sociais. Isso cabe a nós, porque eles estão aprendendo com o nosso comportamento. Agora, que é uma maravilha, e que pode trazer benefícios maravilhosos em termos de conhecimento para os nossos filhos, em termos de pesquisas escolares, não resta a menor dúvida. Mas sem querer fazer um terrorismo, pode levar o seu filho para fora do país, pode levar o seu filho para o terrorismo, para as drogas e, para o pior de tudo, para o cemitério. É verdade. Patrícia, como é isso na sua casa? Bom, eu adoro internet, estou sempre conectada, né? E meus filhos veem isso, acompanham isso. E o meu filho adora o iPad, aliás, os dois adoram o iPad. Já estão na galinha pintadinha? Já estão, Nossa, desde quando nasceram. Como eles já têm o dedinho pronto, né? Já, eles mudam assim rapidamente. Mas o meu filho, ele gosta muito do YouTube, ele assiste assim os canais infantis, né, que ele gosta, que eu assinei pra ele. Então, assim, ele assiste muito, muito. Mas assim, eu falo assim, não, só um pouquinho por dia, né? Não o dia inteiro também, porque senão realmente eu não acho saudável nem para os olhos dele. Eu não sei se deve fazer mal, mas eu acredito que sim, né? O tempo inteiro naquele iPad olhando assim, eu acredito que não faça bem. Mas o meu filho é muito ativo, ele não é de ficar muito parado. Então, um pouquinho que ele fica parado, ele pega o iPad e assiste lá os vídeos que ele gosta. E tudo bem, assim, eu acho que não tem problema por enquanto. A minha preocupação é na adolescência, ou quase na adolescência, né? Eu acho que essa é a minha maior preocupação, assim. Acho que é de todas nós, né? Inclusive, eu quero perguntar pro Dr. Haroldo. Mas antes, você me permite? Pode, claro! Você desculpa. Quando eles me convidaram, eu falei, eu falo mais que a boca. De vez em quando me corta. Mas olha, eu vi uma estatística, Gisele, que eu fiquei assim, eu falei, mas o que tem a ver? Você sabia que crianças que ficam mais tempo na internet ou nas redes sociais se acidentam com maior frequência? Aí eu falei, mas qual é? Eu fiz questão, abri e fui ler. Aí o cara falou assim, você sabia que crianças que ficam 4, 5, 6 horas na internet, lá nos joguinhos e tudo mais, se acidentam com muito mais facilidade, principalmente no tocante a fraturas? Nossa. Eu falei, mas por quê? Aí o cara me deu uma explicação. Eu falei, gente, olha como nós precisamos aprender. Enquanto seu filho fica 5, 6 horas ali digitando, conversando e tudo mais, aquele outro garoto que está lá embaixo no playground, pulando corda, pulando muro, nadando, entendeu? Subindo aqueles negócios lá que eu não sei como é que chama, aqueles montes de ferro, de repente toma um tremendo de um tombo, aprende a cair. Mas aquele que está sentado só digitando, ele não aprende a cair, ele não aprende a pular um muro. Então, quando vai fazer, se arrebenta. Até uma coordenação motora. Se arrebenta todo, Gisele. Eu falei, não, o povo tem que saber. Nessa época, eu estava participando de um outro programa de televisão à tarde, e eu falei, não, ainda hoje eu vou falar sobre isso, porque faz todo sentido. E até nisso que você, pai, você, mãe, educador, tem que estar atento.
Dê um tempo, corta e corta mesmo. Agora, escuta, você não vai jogar uma bola? Vamos nadar, vamos sair, vamos andar. Porque de repente, e a psicomotricidade? Vai ficar ali no teclado? É verdade. Né? E hoje em dia também está provado que até nós damos maus exemplos. Né? Quantos acidentes são provocados? Porque de repente eu estou aqui teclando e ao mesmo tempo dirigindo. Gente, não dá. É verdade. Só que o seu filho está observando. Ele vai copiar. É verdade. Você acha que a internet, as redes sociais estão contribuindo para uma sexualidade precoce? Eu vejo meninas de 9 anos, 10 anos, 11 anos, toda maquiada, postando foto, fazendo bico, fazendo as selfies. Isso chama a atenção, isso tem causado algum tipo de problema psicológico para as adolescentes, para as crianças, porque para mim ainda é uma criança, uma menina de 9 anos, mas isso é muito precoce e está cada vez maior, né? Essa quantidade o próprio estímulo a essas postagens, a competição muitas vezes entre amigas. Fala pra gente um pouquinho, dá uma dica para as mães, principalmente de meninas, porque eu acho que esse universo é até mais perigoso para as mulheres, né? A gente acaba sendo mais vulnerável, as filhas, no caso. Eu acho que a gente não pode responsabilizar a janela pela paisagem. A internet é uma maravilha, é uma maravilha, mas na realidade a internet mostra tudo que nós estamos fazendo. Sim. Né? Ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde pega e diz, olha, nós ainda temos um vírus fatal, que ainda não se tem ainda uma solução, né, que eu estou me referindo ao HIV, você tem ao mesmo tempo toda uma mídia que propaga para que você mantenha relações sexuais. Né? Se você vai a uma revistaria, o que você mais vê é bumbum, seio, pernas, né? E hoje em dia uma menina que chega a uma certa idade e não teve uma relação sexual, ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Se ela posta uma foto, uma selfie dela, e às vezes até com poucas roupas, e ela não tem, ou ela não recebe muito curtidas, ela começa a achar que ela é feia, entendeu? Que ela de repente não agradou. Mas o que você percebe é que, por exemplo, todos se lembram daquela música, a dança da garrafa, né? Como que era? Boquinha da garrafa. Boquinha da garrafa. Você colocava a garrafinha ali e aquilo ali, vamos ser francos, era uma forma de você mostrar mais ou menos um ato sexual. O que acontece? Uma criança, quando começa a praticar, eu vou fazer a dancinha também da garrafa. O que acontece? Você precocemente começa a estimular áreas no cérebro que correspondem à sexualidade. Por quê? Porque você está fazendo uma dança erotizada. Como você está fazendo isso numa época que não era para estar fazendo, entendeu? Mas nós, sociedade, aprovamos e colocamos isso em E acha todas lindo, as né? situações. Às vezes, O que a nossa, gente que faz? gracinha, A menina começa a fazer isso, os meninos também, depois todo mundo começa a achar estranho por que uma menina menstrua hoje aos 9, 10 anos e por que triplicou o número de garotas com 14 anos que são mães, 14 e 15 anos, ou seja, com 13 tiveram relações sexuais. Por que está havendo toda essa precocidade da iniciação sexual? Eu vou colocar a culpa na internet? Não, a internet é a janela. A janela do que nós, sociedade, estamos fazendo de errado. E outra coisa, mensagens dúbias, porque ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde pega e fala, olha, use preservativo, tome cuidado, você tem toda aí uma propagação de que você tem que ter um ato sexual. Senão você tem coisa errada com você. É complicado. Existe uma idade que, na sua visão, seria ideal, a idade mínima ideal, para um filho ter um Facebook, um Instagram? Você teria uma noção para dizer pra gente, tipo, a partir dos 15 anos, a partir dos 12, qual a idade mais perigosa, a idade que a menina, principalmente, está mais suscetível a acreditar nas conversas, a acreditar nas cantadas que ela ouve na internet, a cair nessas histórias, a achar que encontrou o príncipe? Existe uma idade
mínima que você tem um risco menor de passar por isso ou não? Olha, você como mulher moderna e modesta apresentadora, que abriu o programa dizendo que, olha, eu não sou apresentador, e apresentadora. É outro, muito bem. Eu acho o seguinte, que quem está mais apto a responder essa pergunta que você fez é você e a Patrícia. Pelo seguinte, porque eu acho que, por exemplo, uma mãe quando me procura no consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço, mãe, você desejou essa criança? Houve uma tentativa de interrupção? Porque na minha opinião, eu acho que esse contato mãe e filho já começa lá no útero, no ventre materno. Se a mãe, por exemplo, tem realmente a ideia fixa de que aquela criança não é bem-vinda, e vamos supor que essa criança venha ao mundo, na minha opinião, está gravado lá no inconsciente dela a rejeição. E aí é o tipo daquela pessoa que sempre vai estar duvidando se realmente lá na adolescência você me ama mesmo. Às vezes um namorado adora a pessoa. E a pessoa, você gosta realmente de mim? Você realmente gosta de mim? E o dia que esse namorado vai embora, de tanto essa pessoa questionar, ela pega e fala, tá vendo? Eu sabia, ele não gostava de mim. E às vezes isso vem da vida intrauterina, porque a mãe fez uma rejeição. Então eu acho que toda mãe, lógico, desde que seja uma pessoa informada, uma pessoa esclarecida, ela vai saber o tempo certo que deve deixar o seu filho. Às vezes você pega crianças super inteligentes, que, aliás, eu, honestamente, às vezes eu penso, ou eu tô com Alzheimer, ou eu sou burro, porque quando eu vejo meus filhos, ou tem algumas crianças que eu falo, meu Deus do céu, não é possível, os caras mexem, resolvem tudo, e eu para aprender uma coisa demoro um tempão, em se tratando de informática. Então eu acho que, quando você percebe que seu filho é inteligente, eu acho que você deve deixar sim. Até mesmo, acho que nos primeiros anos, a gente sabe que quanto mais você estimular, a tendência é de que vá ser uma pessoa muito bem estruturada em termos de inteligência. Se tiver um meio ambiente bom, ela tem tudo para ela caminhar legal. Agora, você como mãe deve saber também, mas porque saiu do seu ventre, você conhece. Então, na verdade, é muito mais um problema, ou seria uma situação de vida intrauterina, de criação, aquela carência que muitas vezes a criança tem, a menina, vamos falar assim, que eu acho que é muito a cara de menina isso, né? Menino, eu acho que nessa idade está muito joguinho ainda, eu acho que ainda tá, a menina amadurece mais rápido, eu acho que é muito mais a cara da menina. Mas essa carência que muitas vezes ela joga numa rede social e se apaixona pelo cara que está falando do outro lado e ela acaba sendo levada a tirar fotos, né, e fazer as nudes, enfim. Então, muitas vezes, isso é um problema de criação, pelo que ele falou, essa própria aceitação, agora, às vezes, da mãe. Você como mãe, você bate o olho no seu filho, você não sabe quando tem coisa errada? Pelo instinto? Claro. Não pela sua profissão, como apresentadora, grande apresentadora, entendeu? Mas a gente Se não bate... sou apresentadora, eu sou médica. Bom, eu não ia falar, mas ela falou, então... E apresentadora. Bate o olho, sabe? Eu acho que tem que se respeitar muito o instinto materno. Então, eu acho que a mãe deve ser aquela pessoa que bate o olho e fala, olha, é inteligente, deixa andar um pouquinho. Pô, olha só o que o moleque fez na internet. Deixa andar um pouquinho, mas sempre de olho. Que também saiba o momento certo de chegar a falar, bom, agora nós vamos parar um pouco para não humanizar um aparelho e vai brincar com seus amiguinhos para desenvolver também o senso de humanidade, de ética, de princípios, de moral, de convivência, até mesmo um pouco de religiosidade, que não faz mal a ninguém. E eu acho que isso é um feeling que a mãe tem, que chega a fazer inveja aos homens. Às vezes a gente fala, como é que a minha mulher percebeu isso? E eu aqui, o Jacu, não percebi. Eu acho que a mãe percebe essas coisas mesmo. É isso mesmo. Patrícia, você como mãe, né, de um casal, qual o teu maior medo? Da adolescência, qual a fase que mais te assusta? Com certeza, a adolescência. Eu tenho muito medo de drogas, de andar com pessoas erradas,
de repente não perceber isso. A gente está falando que a mãe percebe tudo, mas a gente vê mães assim que realmente não percebem, né, que os filhos estão andando para o caminho errado. E eu acho que na adolescência acontece muito disso, né? Acho que o adolescente, ele se acha muito grande, muito adulto, e na verdade não é nada disso. E, bom, a gente passou por isso também, acho que na adolescência a gente realmente acha que já sabe de tudo e não sabe de nada. Então, o meu medo é essa fase. E essa é a fase que você está falando, que eu duvido quem de nós... Bom, eu já passei, porque está na cara que eu tenho Quem não aqui, tem o frio na barriga. Quem tem aqui muito mais idade sou eu, e eu tenho 3 filhos. Mas essa idade que a Patrícia falou, que até os 12 anos você é o herói do seu filho. Passou, começou, já nos 12 anos, já começa o professor, os meus amigos. Gente, tem pai e mãe que acaba ficando doente, porque pega e fala assim, olha, eu sempre amei meu filho, agora eu vou colocar a mão no ombro. Ele fala, pô pai, tira a mão do meu ombro. Não pode pai. beijar, não pode abraçar. Ô mãe, para com esse lance de vir me beijar toda hora, aqui na porta da escola, mãe. Aí você pega e fala, pô, não gosta mais de mim. Não, não é isso. É que ele está querendo mostrar que ele já não é mais criança. Eu já tomo conta, já sei tomar conta de mim mesmo, inclusive é nessa hora que a maior prova de que ele quer mostrar que ele sabe tomar conta dele mesmo, é que ele quer colocar um piercing, fazer uma tatuagem, para mostrar que já tem domínio sobre o corpo e provavelmente já tem domínio dele, ele sabe. Inclusive ele vai falar para você, mãe, você é uma cafona, pai, você tá louco, pai? Pai, como você é careta, mas é aí que você também tem que ter o pulso, fala, não, eu sou careta, eu sou tudo mais. Ah, o vizinho deixa a filha chegar às 2 da manhã, só que aqui, filha, não é assim. Todo mundo entendeu? vai, mãe, todo mundo. Eles usam Você, assim, né? Esse é o momento em que a gente não pode perder muito pulso, sabe, Gisele? Você também tem que chegar e falar, olha, você vai ficar aborrecido comigo, mas eu esperei até 18 anos para pegar o carro. Eu não vou te dar o carro com 16. É saber dizer não, né? É, importante. Patrícia, agora eu vou fazer a pergunta que eu tenho certeza que todas as mulheres estão esperando essa resposta. O que você faz para ficar tão linda, para se manter linda, com uma rotina atribulada, com 2 filhos pequenos? Conta pra gente. Obrigada pelo elogio primeiro. Bom, vida de mãe é bem corrida, né? A gente não tem muito tempo, assim, pra se cuidar direito. Eu procuro me alimentar corretamente, de forma mais saudável. Eu que não era de comer muita verdura, muito legumes, essas coisas mais saudáveis, passei a comer e hoje eu amo, sou viciada. Todo dia eu tenho que comer uma salada, uma coisa saudável. Então eu mudei minha rotina alimentar mesmo. Já atividade física, de vez em quando eu caminho, eu faço uma coisa meio leve ainda. Não voltei às atividades assim como eu fazia antes de ter os filhos, mas pretendo voltar em breve. Mas é isso, a própria correria do dia a dia já faz a gente queimar calorias, né? Pessoal, o nosso programa está perto de terminar. Infelizmente a gente não vai poder conversar sobre todos os assuntos que eu tinha separado, mas não vai faltar oportunidade. Eu quero agradecer a presença da Patrícia aqui, um super exemplo de mulher moderna. Quero agradecer a presença do Dr. Haroldo, que eu tenho certeza que vai vir aqui muitas vezes esclarecer um monte de dúvidas de todas nós mulheres. E eu quero dar uma simples lembrança para você, Patrícia, representando todas as mulheres modernas que estão nos assistindo, as mulheres que se viram nos 30 para dar conta do recado, porque não é fácil. E eu quero te dar essa rosa com muito carinho, simbolizando a nossa estreia. Obrigada. Que seja um programa realmente de muita luz, que a gente possa realmente ajudar muitas pessoas, esclarecer muitas dúvidas. Eu quero terminar mandando um beijo enorme para minha mãe, que é um super exemplo de amor incondicional. Um beijo para o meu filho, que através dele eu posso viver a experiência de viver com o coração fora do corpo, que eu acho que é isso que é ser mãe. Eu acho que essa é a melhor frase, é viver com o coração fora do corpo. E eu queria dizer para as mães modernas, eu estou emocionada, programa ao vivo é isso.
Eu queria dizer para as mães modernas que muitas vezes se culpam por não ter todo o tempo do mundo perto dos filhos, porque a gente tem um monte de outras atividades. Mas façam daqueles 5 minutos que você tem com seu filho, faça valer a pena, faça ser inesquecível. Porque o seu filho não vai lembrar de você pelo presente que você deu para ele. Ele vai lembrar de você pelo bom dia que você deu, pelo beijo de boa noite que você deu. Então seja uma mãe de amor, de coração, de presença. E faça seu filho lembrar de você pelos momentos que ele teve com você. Quero deixar um beijo enorme para todas as mães que estão nos assistindo. Peço desculpas por estar emocionada, porque esse programa para mim está sendo um grande presente. Eu também estou recebendo um presente de mãe, de mulher, né? Estreia do Mulher Moderna, no dia do aniversário da UTV, véspera Dia das Mães. Eu estou me sentindo super presenteada, falando de um tema que eu amo, que é a maternidade, que sem dúvida é o melhor papel que eu exerço entre tantos que a gente faz no dia a dia. E eu quero deixar um beijo para todos vocês, para todas as mães. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui. Provavelmente a gente vai estar falando de amor também, porque a gente vai estar falando de noivas. E eu espero vocês, conto com a presença de vocês. E eu quero deixar um pouquinho de tempo para que eles possam falar, porque eu já falei muito. Eu sabe o que eu queria perguntar? Primeiro para a mãe da Gisela, a senhora está de parabéns. E já que ela fez a pergunta para a Patrícia, o que a Patrícia faz para ser uma mulher bonita, inteligente, fala muito bem? Agora, a gente podia fazer a mesma coisa. Exatamente. Gisela, o que fez você se tornar uma mulher bonita, inteligente, emotiva, né? Parabéns para o marido, um beijo para a mamãe, maravilhosa. Agora é com você, explica aí, como que foi aí? Ai, meu Deus! Né, produtora? Ela é bonita, inteligente, apresenta bem, modesta. Tá de parabéns, Ai, obrigada, gente. Olha, assim, eu choro. Assim, não dá, eu já tô com o coração... E olha, de coração, queria te cumprimentar mesmo. Foi um prazer. Obrigada, gente. Eu que Prazer muito grande agradeço. conhecer Prazer você. enorme. Vocês estão me A dando forma um grande como- presente. Eu A estou forma muito como feliz. você conduziu, o programa, e se você me permite 10 segundinhos. Claro. Eu queria dizer, a minha mãezinha, onde quer que você esteja, fica com você. Patrícia, dê sua Bom. mensagem também. Quero desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, para minha mãe, e que nós todas somos super realizadas, né, como mães. Eu agradeço muito essa oportunidade dessa vida de ser mãe. Amém. Sem dúvida é a tarefa mais difícil, é o nosso desafio diário. A gente aprende fazendo, porque filho, como eu falei no começo, não vem com com manual de instruções. É um aprendizado, mas é um doce aprendizado. A gente aprende, a gente ama e a gente vira dependente deles muito mais do que eles da gente. Pessoal, um beijo no coração de vocês e quarta-feira a gente está aqui. Obrigada! Gente, foi demais! Adorei!